Paz do Senhor, crianças, bom dia, tudo bem com vocês? Paz do Senhor, famílias, espero que esteja tudo bem, tá? Hoje é a tia Pâmela que vai dar aula para o maternal, tá? Nossa lição de número 4. Vamos contar com a Pro, ó. A lição 1, lição 2, lição 3 já foi. Hoje então é a lição 4, tá? E o tema da nossa lição é o primeiro pecado. Vocês sabem o que é pecado? Eu acho que pecado é uma coisa muito ruim, que deixa o coração triste e sujo. Mas nós vamos aprender qual foi o primeiro pecado e o que é pecado. Combinado? Mas antes a gente tem que orar, não é? Vocês oram? Vocês sabem orar? Nós fechamos os olhinhos, assim, e falamos com Deus, tá? O momento da oração é o momento em que falamos com Deus e é um momento muito importante. Então vamos lá? Papai do céu, nós te agradecemos por mais um dia. Pedimos que cuide de nós, dos nossos amiguinhos, dos nossos pais, dos irmãozinhos, de toda a nossa casa. Pedimos também que cuide dos nossos pastores e de todos os irmãos da igreja. Livra-nos de todas as doenças, porque nós não queremos ficar doentes, Papai do céu. Cuida de nós. Amém. Ó, então a Pro mostrou para vocês um coração. Esse coração aqui está sujo. E esses corações estão tristes por causa do pecado. Como eu disse, o pecado é algo muito ruim mesmo, que deixa a gente assim. E também o Papai do céu, né, entristecido. O primeiro pecado aconteceu, tá lá na Bíblia, ó. Vocês têm Bíblia? A história está lá no livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, ó, tá? No capítulo 3, a tentação, né? O primeiro pecado, então, foi uma tentação. Quem será que fez isso? A Bíblia conta que Deus fez o mundo, né? Vocês lembram das aulas passadas? Deus fez o mundo todo perfeito. Olha só como o mundo era perfeito e lindo, né? E lá no Jardim do Éden, lembra desse nome? Lá no Jardim do Éden, quando Deus fez o Adão e depois ele fez a Eva, ele disse para Adão que de uma árvore eles não poderiam tocar, mas eles poderiam comer todas as outras frutinhas, tudo que existia lá eles poderiam comer. Já imaginou? Quão era saudável a vida deles, né? Se alimentando de tudo aquilo que Deus fez para eles. E lá, ó, a árvore, né? E então eles não poderiam comer desta árvore, porque era o fruto do conhecimento do bem e do mal. Foi uma ordem, então. Deus disse: não comam desta árvore. Não podem, né? Quando o papai e a mamãe falam não podem fazer isso, é uma ordem. Se você fizer, você está desobedecendo. Vocês sabiam disso? E a desobediência é o quê? Desobediência é pecado e deixa o coraçãozinho desse jeito. Quando vai no mercado e a mamãe e o papai falam que não podem comprar e vocês se jogam no chão, isso é desobediência. Isso também não agrada a Deus. Vocês sabiam disso? Pois é. A gente não pode fazer isso, a gente não pode fazer birra porque quer um brinquedo, tá? Se o papai e a mamãe não podem, a gente tem que falar tudo bem. Um dia o papai e a mamãe compram, tá? A vida nossa é assim, existem os nãos também. Então, essas coisas a gente não pode fazer, tá? Combinado? Então, Adão e Eva moravam num lindo jardim, ó. Eles moravam lá, né? Eles tinham os animais, tinha as flores, os frutos, tudo para eles. Mas então, um belo dia, um animal, vocês sabem que animal que foi? Um animal, olha só aqui, ó.
muito astuto, muito esperto, chegou para Eva e falou assim: "Ah, Eva, você não sabe o que você está perdendo. Se você comer esse fruto, você vai saber tudo que Deus sabe. Olha só, você vai saber mais do que Deus, você vai saber de tudo." E a Eva ficou pensando: nossa, eu vou ser tão poderosa assim? Olha aí o pecado. O pecado mora em querermos ser melhores do que as pessoas. Às vezes querer ser exaltado, se achar melhor. Nós não somos melhor, tá? Todos nós somos iguais. E então a Eva falou: nossa, eu vou ser muito esperta, né? E então a Eva deu ouvidos para serpente, para cobra. Você já viu um animal falar? Pois é, aqui o animal falou. E falou só coisa que não prestava, né? Plantou lá no coraçãozinho da Eva a vontade de ser maior que Deus. E então a Eva comeu o fruto e deu para o Adão também. O Adão tinha recebido a ordem de Deus, mas ele também errou, né? Ele poderia muito bem ter falado: não, Eva, não vamos fazer isto. Mas não, ó, ele errou. Ele deixou com que o pecado entrasse no seu coração. E então ficou ali, né, o primeiro pecado, que foi então a desobediência, né? Era desobediência. Deus tinha falado não. E eles pecaram. Olha aqui, ó. Eva explicando tudo para o Adão. E logo em seguida, os olhos deles foram abertos para o pecado. Eles olharam para eles e viram que eles estavam nus. Eles não tinham maldade, né? Hoje a gente tem que andar de roupa, né? Mesmo criancinha, a gente não fica sem roupa. E olha aqui, ó, a partir do momento em que eles pecaram, então eles perceberam, eles se sentiram mal, né? O pecado deixa a gente mal, tá? E então eles mesmo fabricaram roupas para eles ali com folhas, se cobriram. E logo Deus veio falar com eles o que houve, né? Deus já sabia de tudo que tinha acontecido. Mas então eles disseram: olha, Senhor, nós erramos, nós comemos daquele fruto. E então criança, foi o primeiro pecado. A partir de lá, toda a humanidade pecou, todos nós pecamos. Mas quando nós pecamos, nós temos que pedir perdão para Deus, né? Porque o sangue de Jesus que verteu lá na cruz é quem perdoa os nossos pecados, tá? E não se esqueçam, hein? Fazer birra, morder coleguinha, tá? Querer brinquedinho do amiguinho, essas coisas é errado, tá? Nós temos que aprender desde pequenos que o que é nosso, nós temos os nossos brinquedos. Se o amiguinho não quer emprestar, não tem problema, tá? Isso é desde criança que a gente tem que aprender isso, tá? Querer aquilo que é teu, cuidar do que é teu, não do que é dos outros, tá bom? E aqui então, ó, eles foram expulsos do paraíso como consequência do pecado. O pecado hoje nos traz consequências, nos afasta de Deus, tá? Mas que nós possamos sempre lembrar de pedir perdão. Olha aqui, ó. Eles sendo expulsos do paraíso, Deus expulsando eles do paraíso, tá? Na outra aula da semana que vem, vocês vão saber a continuação desta história. O que será que aconteceu com Adão e Eva depois que eles saíram do paraíso, né, lá do Jardim do Éden? O nosso textuário de hoje é assim: Deus perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Somente Deus perdoa os nossos pecados. Está lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, parte B. Os papais vão ajudar vocês a fazerem tarefas. Olha aqui. Quantas cobras nós temos? Pintem a cobra e o número. Nós temos uma cobra, 2 ou 3? Quantas árvores nós temos? 3
2 ou 4? E quantos frutos nós temos aqui? Ó, dá para contar tudo no dedinho, tá? Vamos aprender a contar e a pintar e fazer a tarefinha, tá bom? E atrás tem mais uma tarefa que é para colar tecido, né? Mas pode ser um pouquinho mais difícil, então vocês podem fazer roupas. Pintem as roupas do Adão e da Eva, tá bom? Depois vocês mandem aí as atividades para prover, tá bom? Que Deus abençoe vocês, tá? E tenham todos uma boa semana. Tchau!